Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o Talk com Edna Esmeraldino. Tô feliz da vida que a Fernanda voltou. Achei que ela não ia voltar mais. Aliás, todo mundo perguntando: cadê a Fernanda? Cadê a Tayla? A Tayla ainda não retornou, mas daqui uns dias ela estará novamente com a gente. E hoje eu também estou muito bem acompanhada, além da Fernanda, a Samara, que é minha filha, já participou de alguns episódios também. Mas daqui a uns dias ela vai embora para a Bahia, então eu vou aproveitar e explorar a minha filha mais um pouco, porque depois ela vai estar um pouquinho mais longe e vai ser mais difícil participar. Obrigada, filha, De por ter nada. vindo. Aceito o convite, né, de participar. E a doutora Marilane, que a gente fez o maior sucesso com a doutora, né? A gente já virou amigas de infância. É engraçado, né, doutora? Tem pessoas que a gente conhece e parece que a gente já é amiga, meu Já é Deus, da né? vida, né? E tem pessoas que você convive durante anos e não consegue ter uma intimidade. É muito engraçado isso. E a doutora Marilane parece que a gente se conhece literalmente da infância, Verdade. né? Então, estou muito feliz que ela está aqui com a gente. E hoje o nosso tema é bem polêmico. Mas antes de entrarmos no tema polêmico, eu quero te convidar a entrar no nosso canal, né? Se inscrever, ativar o sininho, entrar no nosso site também. O pessoal está perguntando aonde comprar a correntinha do projeto da Edna Esmeraldino. Querem saber o que é o projeto Edna Esmeraldino? O nosso site já foi lançado, é www.ednaesmeraldino.com.br. Lá você vai no ícone loja e vai ter lá as joias para você comprar. Temos banhada ouro, prata e ródio negro. E, aliás, eu esqueci de trazer a tua de novo, doutora. Tá difícil. Vai Assim ter que não vai comprar, dar. porque eu prometo que vou Vou dar. entrar Assim não lá, vai vou dar, né? entrar lá no Ela site vai já ser e fazer a obrigada a entrar compra lá. na minha, porque senão Eu eu Daí acho vou que ela ficar não quer sem. dar pra você, não. Daqui um pouquinho Agora de fiquei, tempo eu já tô agora sem. fiquei vermelha. Esqueci de novo. Eu só lembro quando eu vejo ela. Tá difícil. Não, mas pode tirar essa daí e me dá, não tem Pode problema ser. Ah, não. então tá. Essa tá novinha. Pior que essa aqui tá Não tenho novinha mesmo. problema com isso. Mas, gente, quem quiser, entre lá. O projeto hoje, nós vamos ter depois um episódio que nós vamos falar sobre mulheres também. Vamos contar de algumas mulheres que o projeto já está auxiliando. Então, já está fazendo a diferença na vida de algumas mulheres. Então, contribua com a gente, tá? E o nosso tema hoje é: pedofilia é crime? Então, para isso, nós trouxemos aqui a doutora Marilane, que é advogada, coordenadora também do projeto OAB por Elas, e a Fernanda, que ela também trabalhou já há um bom tempo, né, como em escritório de assessoria jurídica, e principalmente a Fernanda é mãe. E eu acho que nessa hora a gente precisa de uma opinião de mãe, É de ficar né? de cabelo em pé. Realmente é. É um assunto muito polêmico e eu convidei a Samara, trouxe a Samara, porque eu quero entender um pouquinho a visão dos jovens sobre esse assunto. Nós fizemos, eu creio que faz umas 2 semanas, né, doutora, uma Mais ou menos live. isso. Pedofilia é crime. Foi até a doutora que me procurou. E na época eu pensei, será que eu vou falar desse tema tão polêmico? As pessoas sabem, eu sou evangélica, então eu tenho uma postura um pouco diferente. E o pessoal de igreja cobra muito, mas principalmente você que é evangélico, eu te convido a assistir o nosso episódio de hoje até o final e depois faço questão que você coloque a sua opinião, escreva aí o que você pensa depois de ter assistido o nosso talk aqui hoje. A live rendeu, né, doutora? Rendeu muito Rendeu e ainda tá assunto. rendendo. Tá rendendo assunto, olha. E aí a minha filha até fez um comentário que eu achei muito bacana. Ela falou assim: mãe, foi o teu episódio do Talk que eu mais gostei. Foi a tua live que eu mais gostei. Porque eu aprendi muito com ela e ela é minha filha. O que eu sei, ela em tese tem o meu ponto de vista, mas é diferente quando a gente faz uma abordagem mais científica em cima do assunto. Então, hoje, nosso objetivo é esse: esclarecer algumas coisas. E já vou perguntar direto para quem entende do assunto. Doutora Marilane, pedofilia é crime? Por que nós fazemos essa pergunta? Porque está todo mundo dizendo que o atual presidente da República vai mudar a lei e pedofilia não será mais crime. Com certeza a maioria de vocês já receberam umas fake news com esse conteúdo. Então a gente vai esclarecer sobre isso. Doutora, é crime? O Lula Então, vai realmente fazer isso? Conta para nós. primeiro acho que é importante a gente desarmar. Vamos todos nós colocar, como eu falei na live, inclusive, né, os nossos preconceitos no bolso. O melhor seria jogar fora, né? Mas por enquanto põe no bolso, porque na dúvida você puxa de volta, né? É. Mas a gente precisa pensar bem as coisas, porque a mídia
associa alguns nomes a algumas coisas que na realidade não são. Então, são fake news produzidas pela própria mídia e pelo próprio meio jurídico. Agora, gente, pedofilia não é crime. Pedofilia é um transtorno. Como assim, doutora? Não é crime? Desde quando isso? Gente, é pior que faz muito tempo. Eu recebi 1960, né? 1960. Eu recebi no meu WhatsApp de um grupo em que tinha um vídeo muito antigo, mas dava para ver que o vídeo era antigo. Até era um grupo religioso, assim, um grupo de igreja, e dizia assim: o presidente da República vai sancionar a lei que agora transforma pedofilia em problema mental. Gente, desde a década de 60, pedofilia é considerada pela OMS como um transtorno mental. Então, o que a gente precisa separar? O transtorno do abusador. Nem todas as pessoas que sofrem de pedofilia são abusadores. Na realidade, as pessoas que sofrem de pedofilia, elas têm uma certa aversão até por contar para alguém, até medo que alguém descubra que elas sofrem do transtorno de pedofilia. Então, Com normalmente certeza. são abusadores que tentam se passar por pedófilos, tentando ter algum benefício do judiciário. Porém, não existe esse benefício no judiciário, né? Por isso que nós comentamos que o assunto é polêmico, né? Então, a primeira questão aqui que a gente precisa esclarecer: pedofilia não é crime. Então, não tem como o presidente mudar alguma coisa que já está dessa forma. Desde 1960, não é considerado crime. Na verdade, a pedofilia ela é uma doença, tem o CID-10 F65, então tem um código para isso, e ele é um transtorno da preferência sexual. Ou seja, um indivíduo que é portador dessa doença, ele tem esse transtorno. Ao invés de ter desejo, atração sexual por uma pessoa, né, um ser humano adulto, né? Ele tem por crianças ou adolescentes. Menores em poder. Menor de 14 anos. Isso, menor de 14 anos. É onde está E aí começa a polêmica, né? Abre a porta para a polêmica ficar ainda maior. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender: nem todo pedófilo, né, é criminoso, é abusador, e nem todo abusador é pedófilo. Tem Exatamente. Abusadores que são apenas mau caráter. Apenas não tem o transtorno. Como a gente vai saber o que é o transtorno? Quem vai diagnosticar? Eu sou psicanalista clínica, eu particularmente não posso diagnosticar, eu preciso encaminhar para um psiquiatra que vai acompanhar esse indivíduo por 6 meses no mínimo para então diagnosticá-lo portador dessa doença ou não. Então já começamos por aí. Mas aí o que acontece, como a doutora Marilane falou, né? Todas as pessoas que a gente conhece, tenho certeza que você não conhece ninguém. Para mim, pelo menos até o dia de hoje, só tive um paciente que chegou e me pediu auxílio por ter o transtorno. Ele nunca cometeu um crime. E aí a diferença: o abusador é aquele que pratica um crime e não é só violentar, estuprar. Tocou indevidamente uma criança sem autorização, já é abuso de vulnerável ou estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Se você tocar, e não é só de... por exemplo, se for uma pessoa alcoolizada, uma pessoa que esteja vulnerável de alguma forma, dopada ou sem condições de ter defesa, isso é estupro de vulnerável, né? Não, então, não é estupro culposo, como falaram da Mariana Ferrer, viu, gente? Não existe estupro culposo, né? Seria bem agradável para os abusadores um estupro culposo, né? Mas não existe estupro culposo. Hoje em dia, eu até falo bastante para meninos e meninas, porque a lei vale para meninos e meninas, mulheres e homens, que a gente precisa respeitar o corpo do outro, o limite do outro, o espaço do outro. Então, mesmo se você estiver lá no ato, né, bombando, fulaninho ou fulaninha disse parou, levanta as mãos para o alto e joga o corpo para trás, para não correr o risco de você estar cometendo crime, né? Porque mesmo que a relação tenha começado consentida, a partir do momento que a pessoa disse acabou, não quero, parou, tem que parar naquele momento, porque senão, a partir do momento que se retirou o consentimento, é estupro.
E a pessoa tem o direito de se arrepender em qualquer momento, inclusive ali durante o ato sexual, né? Exatamente. Nós tivemos um caso, está transcorrendo atualmente, de um jogador, né, famoso na Espanha, que segundo ele, a moça falou para, não para, ele entendeu que era não para, meio confuso a história, né? Diz ele que achou que a moça estava dizendo não para, não para, e a moça estava dizendo para, né? Então, e aí ele continuou, e, enfim, tá lá preso, né, respondendo pelo crime, porque a moça pediu para parar e ele não parou, E né? Então foram isso é poucos considerado crime. segundos, né? Então Sim, não foi uma coisa precisou de muito muitos segundos para ele estar na cadeia hoje. Então a gente Doutora, precisa eu tenho uma repensar. dúvida. Como que é feito, né, essa penalidade? Como que é a Como se investigação pune? disso? Assim, ó, hoje a fala, o testemunho da vítima, ele é o ponto mais importante. É claro que sempre se tem um cuidado de se fazer uma análise para ver se aquela pessoa está relatando a verdade ou não. Porque do mesmo jeito que nós temos homens abusadores, nós temos mulheres que se aproveitam dessas situações para incriminar os seus parceiros ou alguém. Porque legalmente basta o testemunho da vítima para que esse homem ou essa outra mulher seja indiciado, né? Que esse outro seja indiciado pelo crime de abuso sexual ou de estupro, seja lá qual for o contexto do crime sexual, né? Então é feita toda uma investigação, a pessoa faz o boletim de ocorrência, faz exame de corpo de delito, tem uma série de procedimentos ali de coleta de materiais para ter o escopo provatório ali para incriminar ou não essa pessoa. Aí ela passa a responder um inquérito policial e dentro desse inquérito policial vai se decidir se vai proceder se vai prosseguir para um processo criminal ou não. Aí ele passa também por algum médico, psiquiatra, alguma... Normalmente o agressor não, a não ser que... Até porque quando ele chega Que o ali, ele já advogado cometeu o crime, né, doutora? Então, Agora, Ah, independente se ele aí ali não interessa se ele é pedófilo ou se ele é só um Sim, estuprador, só um ele vai ser abusador. punido porque ele cometeu um Cometeu o crime. crime. O que eu acho bem importante a gente falar hoje, hoje eu tive 3 audiências e as 3 eram sobre estupro e 2 eram sobre estupro de vulnerável, uma de criança e outra da esposa, o cara estuprou a esposa e posteriormente estuprou a sobrinha. As Nossa. 2 dopadas e do Meu lado Deus. dos filhos, né? Filhos menores, uma criança Meu de Deus. menos de 4 anos e uma de 8 anos. Então, assim, e na hora que essa vítima acordou, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Deram um banho nela. Nossa. Então você tira metade das provas ali Uhum. nesse banho. Então, assim, se você, por um acaso, passar por uma situação dessa de abuso sexual com penetração, ou mesmo que não tenha sido com penetração, mas tenha acontecido esse abuso sexual, o ideal é procurar o hospital, já fazer a denúncia, porque eles vão providenciar ali toda a medicação para você tomar, para que você não se torne um portador de HIV e para eliminar ali a possibilidade de qualquer outra doença no corpo da pessoa, né? Você vai tomar a medicação para isso e eles vão coletar ali as provas necessárias para incriminar o indivíduo. Eu sei, ou a indivídua, né? Eu sei que é bem complicado isso de falar assim, não vai tomar banho, corre para a Porque é delegacia a primeira ou coisa que a corre pessoa pro quer hospital. fazer, né? A Tomar um primeira banho, se coisa livrar que quer daquilo, fazer é tomar Tem, um banho inclusive, e um se efeito livrar psicológico. daquela situação De ali. estar limpo, né? Isso, e mesmo o menino, eu tive um caso de um menino que tinha uma babá, e essa babá, ela fazia sexo oral nesse menino. E era um menino pequeno, era um menino de 10 anos de idade. E quando a mãe ligou, a primeira coisa que eu falei, não dê banho nesse menino. Leva para o hospital agora, porque precisava coletar a saliva dela no pênis do menino. E para a gente verificar ali se teve esse contato oral dessa babá com essa criança ou não. Parece meio macabro, né? Falar para a pessoa, não tome banho, não tenha os cuidados, né? Falar para uma mãe, não dá banho no seu filho, que a mãe vai querer lavar de escova para tirar a nojeira que tem ali de ter sido abusado, do filho ter sido abusado. É a né? única forma de se comprovar, né, doutora? Sim, até um bebê, a fraldinha ali, desconfiou que sofreu abuso ou no pai ou na escolinha, sei lá. Aonde a criança foi, não joga a fraldinha fora.
leva a criança do jeito que você pegou, notou que está diferente, leva direto para fazer o exame, que eles vão ter a forma como colher ali o material e essas provas para verificar se teve um abuso ali ou não. Porque às vezes tem resquício na unha da pessoa, no Sim. caso do abuso com toque, um cabelo, saliva. Então precisa ser feita essa coleta de material que ajuda a provar o abuso, né? E é importante a gente ter consciência, como a doutora falou, que não existe o abuso só por parte dos homens. Pelo contrário, Tem pela mulher. talvez até mais de mulheres que já foram, tem todo um histórico, né? Não existe um abusador que não tenha sido abusado. A gente começa por aí. Então ele já vem com um histórico, mas nem todo abusado se torna um abusador. Também existe isso, ainda passa por uma questão de consciência e de escolha. Mas tem todo um histórico ali, um preâmbulo. Mas existem muitas mulheres babás, e então hoje é muito importante. Qualquer um tem acesso, é super em conta você comprar uma lâmpada, por exemplo, uma luminária que filme, enfim, você ter esse tipo de coisa em casa para você acompanhar o que acontece quando você não está por perto. E hoje em dia né? é segurança e basta você colocar no contrato de trabalho da pessoa. É claro que você, no banheiro que o bebê vai tomar banho, que a criança vai tomar banho, ok, você coloca a câmera, né? Uhum. Agora, no banheiro, é óbvio que a ela babá vai vai usar, usar, não sim, pode, não pode, né? claro. Não é permitido. Uhum. Mas aonde vai ser dado o banho da criança, é importante sim que você Sim, tenha porque é segurança, toda né? a situação. E eu queria fazer uma pergunta para Fernanda agora. Nós convidamos a Fer para participar porque ela é mãe e eu queria a opinião dela neutra, né, de uma mãe que está vindo de fora sem entender. Eu acho que tu não assistiu nossa live, né, Fer? Assistir. Assistiu? Ah, tá. Então, Depois eu mais ou assisti. menos. Aham. Então Entrou me na diga, sua cabeça ou você quando saiu a ali brigando gente, ainda? porque muitas amigas minhas me questionaram, né? Mas como assim pedofilia não é crime? A gente, até nós conversamos, falamos a respeito disso, até a própria Lili, que é nossa jornalista, também participa aqui com a gente. Hoje tá Dodói, também não pôde vir. Ela também levou um tempo para processar e entender que são coisas separadas e entender o porquê da necessidade de a gente esclarecer esse fato. Né? Tem um objetivo que a gente vai chegar nele no final. Mas eu queria que a Fer me dissesse qual foi teu pensamento, Fer, quando você viu isso? Pedofilia não é crime? Por que a gente está fazendo questão de colocar isso em pauta? Você como mãe, como você entendeu e absorveu isso? Primeiro que eu achei bem interessante, né? O tema bem sugestivo e realmente eu não sabia. Eu não sabia. Não sabia que eram duas coisas diferentes, como Distintas. vocês comentaram na Abordamos, live e estão abordando aqui, mas sempre busquei muito sobre isso, porque afinal eu tenho 2 filhos adolescentes e uma pequena, e já aconteceu algumas situações em que, até comentei para a Edna, né, ano passado, também não tenho vergonha de expor Sim, aqui. faz parte da Faz vida. parte da vida, e eu acho que se a gente puder colocar a nossa história, né, para as mães, né, que estão nos assistindo, também poderem ficar atentos. Tem um joguinho de computador que é o Roblox. E ali é um dos meios em que os pedófilos e abusadores utilizam. Tá? Então, o que eles fazem? Eles entram como usuários e ficam ali, porque geralmente nesses videogames tem crianças de 3 anos Nossa. a 14 anos, sim. 3 anos a 14 anos. Aí você vê, né? Totalmente fora da indicação. Totalmente né? fora. Ela, antes dos 6 anos, nem Sim, deveria existir. totalmente fora da indicação. E aí ali tem um chatzinho. Nesse chat, os abusadores vão chamando. Eles se fazem de crianças, se passam de crianças e vão vendo o perfil da criança. Começam a interagir. Começam a interagir. E o que aconteceu? Minha filha, hoje com 12 anos, recebeu essa mensagem. E aí pediu o WhatsApp dela e ela foi falando, foi falando. Um dia eu tava em viagem com a Edna, quase caí dura. Eu hackeei o WhatsApp dela, né? Já tinha pegado, já estava desconfiada, hackeei. E o cara tinha pedido uma foto íntima dela, se ela não poderia mandar para ele. E ela perguntou, mas não... Ela falou, não, mas não tô afim. Ela entendeu, né? Então, assim, ela não enviou. Aí eu peguei e desconectei, né, ela do jogo e conversei com ela. Conversei. Mesmo a gente tendo uma comunicação aberta com os nossos filhos, tá suscetível a acontecer. E você fez boletim de ocorrência desse Não fiz, mas eu fiz relatei para o jogo. E o jogo deletou
todos os jogadores que estavam, e lá depois eles fizeram um aviso dentro do jogo. Eu esqueci de fazer O isso. mais importante Esqueci, é assim, ó, não verdade. romper essa linha de comunicação com esse abusador Aham. e ir até a polícia, porque aí a polícia passa a se passar pela sua filha Ah, e a polícia Olha pega só, esse que interessante, abusador. interessante. Que Então, hoje em informação dia, assim, importante. a internet não é uma terra sem lei, já foi legal. durante muito É. tempo. Hoje em dia você consegue rastrear, inclusive tem meios de o seu celular Sim. estar ligado ao celular da sua filha 24 horas. Aliás, a Né? doutora Marilane, ela é especialista em crimes cibernéticos também. Se vocês que estão assistindo precisarem de algo nessa área, entrem nas redes da doutora, procurem ela ou procurem ela na OAB também, que vocês vão encontrá-la. E a doutora vai com certeza acompanhar e orientar vocês para que façam isso da melhor maneira possível. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, tu vê, a gente faz algumas coisas, mas o principal, que talvez era inibir ou caçar esse criminoso, se perde. É que o primeiro momento, a reação que a pessoa que é vítima de numa situação dessa é apagar tudo. Eu quero me livrar desse abusador. Sim, se E afastar. até mesmo a mulher, quando sofre o abuso ali, às vezes ela tem a prova no celular ali. O cara tentou falar com ela, tentou pedir desculpa pelo abuso, ou desculpa que eu me excedi, ou qualquer coisa assim, e ela apaga. Sim. Então ela jogou a prova dela no lixo. Então, assim, ó, Inclusive, não eu apague, fiz os mesmo que seja seu prints, né? esposo, né? Das conversas e mandei lá peguei o e-mail, né, do jogo, mandei, eles me reportaram, não demorou nem 24 horas, foi bem rápido, mas assim, serviu para eles também, né? Porque eles precisam ter observadores ali, né? Não dá para deixar livre isso. Sim, sim. E pros Principalmente pais, em né? ambiente que tem criança, E para os né? pais, né? Precisa limitar e ficar de olho. O ideal seria que a gente pudesse transitar por todos os meios sem essa preocupação. Mas assim, nós não sabemos quem sofre de transtorno de pedofilia, nós não sabemos também quem são os abusadores ou às vezes até os oportunistas. Sim. Porque eu vejo que nessa rede hoje, nós temos mais a situação dos oportunistas do que dos abusadores em si. É uma rede que dá muito dinheiro. Né? A pornografia infantil, ela dá muito dinheiro, porque a pornografia adulta qualquer um vai lá e compra. Hoje tem meninas, né, que têm as redes sociais delas para vender material adulto. Tem. E ok, tá tudo certo, é a vida delas. Agora, quando se trata de criança e de adolescente, principalmente menor de 14 anos, esse ato já é estupro, já é considerado estupro. Então, né? doutora, a maioria das pessoas que estão nessas redes, nos jogos, o objetivo deles é capturar essas fotos para vender na web, né, na Deep Web, pra fotos chantagear a das própria crianças, família, né? Isso, ou chantagear. Ou seja, isso Isso. também é extremamente relevante a gente entender. E não né? acontece- Aonde mora o perigo, qual é o objetivo. E uma coisa muito curiosa e que a gente precisa prestar atenção, principalmente meu público aqui, a maioria é evangélico. Pessoal evangélico, prestem atenção, tá? A pedofilia eclesiástica, é triste falar isso, e lamentável, mas é gigante o número de pedófilos dentro das igrejas. Tá? As pessoas se escondem por trás de uma máscara, né? De santo, abusadores, disso. né? Sim. E aí acabam, em certo momento, não resistindo e aproveitam a situação e abusam de crianças que estão ali vulneráveis, que não têm maldade, jamais vão desconfiar de uma pessoa que está dentro da igreja, vão achar que a pessoa, imagina, dentro da igreja não vai acontecer esse tipo de coisa. E, infelizmente, acontece. Todas as igrejas católicas, evangélicas, todo tipo de igreja. Então, não pensem vocês que estão em casa que, fulano é santo. Não. É um Não homem de existe Deus, não isso. vai Ou tá na fazer igreja, isso, tá não. seguro. Não, pelo amor Fiquem de Deus. atentos o tempo Pelo todo, né, contrário, eu os acho que quem filhos. vai para a igreja é porque precisa melhorar. Precisa Porque se a de gente Deus, fosse né? santo, não precisava ir tanto. É. Quanto mais vai, mais a gente precisa se transformar. Então, não tem esse preconceito. E por que a gente está aqui falando a respeito disso, né? Porque é importante a gente entender isso, falar a respeito disso, esclarecer, conversar em casa. A gente não fala a respeito disso. É um assunto horrível, pesado, mas que a gente precisa abordar. Nossos filhos precisam ter conhecimento que isso existe, precisam saber como se comportar caso isso Qual aconteça. é o toque
Exatamente. Onde pode ser Qual é o tocado, limite? né? Eu com os meus filhos, desde muito pequenininhos, com 1 aninho, 2 aninhos, eu já ensinava, ninguém toca em você, sempre, desde pequeno eu tinha muita preocupação em relação a isso, até gerou umas histórias engraçadas, período de férias do meu filho ir passear na casa da minha mãe, ninguém dava banho nele, ele corria por dentro da casa e eu só escutava no telefone, minha mãe disse que ninguém toca em mim. É, E ele mas é corria, não melhor. deixava, aí eu tive que autorizar a minha mãe a dar banho nele e tal, porque senão ele não ia tomar banho com ninguém. Isso é importante, porque aí a criança vai saber se defender. Não é você deixar teu filho vulnerável ou super proteger e achar que isso nunca vai Não dá pra acontecer. virar neurótica também, que Não, ninguém chega perto do meu não, filho que porque vai a gente abusar, não né? vai estar 24 horas, instrua, né? instrua a criança que ela vai saber como se defender disso, né? Outra questão, por que nós estamos colocando muito essa questão de não ser crime? Porque como é uma doença, como a OMS considera a pedofilia uma doença, existe tratamento para isso. Mundo ideal não seria que essa doença diminuísse, que houvessem menos pedófilos? A minha visão cidadã, se pudesse matar todos, ótimo, né? Concordo. Se desse, bora matar todo mundo. Como não dá, não é a nossa lei, mas pode-se sim tratar essas pessoas. Ok, vamos tratá-las para que existam menos E pedófilos lembrando, no né, mundo. gente, porque assim, a pedofilia não é uma coisa que a pessoa escolhe e tem orgulho de Isso ter, que né? eu ia Não. falar. O eu ia transtorno falar. de pedofilia é igual assim, ó, vou fazer uma comparação bem idiota, Sim. tá? A pessoa que pega Covid, ela é criminosa por ter Covid? Não. Você quer que ela vá pra cadeia por ter Covid? Não. Ela pode evitar ter Covid? Pode. Ela Não não pode. pode. Não pode. Não pode. pode. porque pega Só no as ar, medidas, né? Eu né? fiquei, Pega no é. ar. eu era neurótica da Covid, gente. Eu não usava tem. máscara, luva, óculos e ficava dentro de casa. Eu peguei Pegou. Covid, entendeu? E aí, assim, aí depois também toquei o louco, saiu um monte. Mas, assim, no período que eu estava com Covid, eu não me tornei uma criminosa por ter Covid, apesar que as pessoas olhavam com terror quando qualquer um espirrava. Ou quem que não saiu correndo de um espirro na época da Até Covid? hoje, né? Alguém espirra, a gente já Alguém não tossindo respira. atrás de você já dá um arrepio, né? Então, assim, ó, a pessoa que tem o transtorno, ela não pode evitar isso até que ela vá se tratar. Do mesmo jeito que a Covid, tem tratamento, né? E, assim, os dois casos são extremamente graves. Um vai morrer e o outro pode virar abusador e terminar na cadeia ou se matar. Que existe um índice de suicídio muito grande entre as pessoas com transtorno de pedofilia. Não é passar a mão na cabeça de ninguém, é dar para essa pessoa o direito dela se tratar, dela procurar ajuda. Aí tá, a comparação idiota que eu falei, né? Eu com Covid não tô oferecendo risco para ninguém se eu me manter no meu quadradinho, na minha casa, né? E me tratar. Agora, se de repente eu virar aqui para Sami, eu com Covid em cima dela, isso é crime? Sim. Porque eu tô provocando a contaminação dela, aquela mulher que com Covid cuspiu no rosto de outra pessoa. Isso é crime. Sim. Não ter Covid. Então, o que as pessoas precisam entender é justamente isso. Ser É o ato, né? pedófilo não é crime, mas todos os atos de abuso abuso sexual são crimes. Então, o pedófilo, se ele passar a praticar os atos de Criminosos, abusador, ele vai ser um criminoso, ele passa a ser um criminoso. Tanto reproduzir como compartilhar Reproduzir, co- compartilhar, conteúdos, né? fotografar, se masturbar. Isso é crime também. Olhando uma criança, por exemplo, tem um caso de um rapaz de São Paulo que ele morava na frente de uma escola e ele não tinha nem se tocado que todas as vezes que as crianças saíam da escola, ele ia para a janela olhar. Ele gostava de olhar as crianças ali. E aí ele começou, nesse que ele olhava as crianças, ele começou a se masturbar dentro do apartamento dele, na casa dele. Uhum. Um dia alguém olhou para cima e falou: esse cara se masturba todo dia olhando as crianças? Olha só que mundo louco. Tava longe dele, ele não tinha acesso, não chegava e ninguém... Ele nem tinha ideia que alguém podia enxergar o que ele estava fazendo ali. Então, esse rapaz, ele respondeu o processo, ele foi preso, só que, graças a Deus, ele recebeu um tratamento. Quando ele foi preso, uma psiquiatra resolveu que ela ofereceria esse tratamento para aquele rapaz. E esse rapaz hoje se casou, tem filhos e tem uma vida maravilhosa. Por que nós temos tanto esse sentimento de vingança? Queremos resolver tudo no ódio, na vingança, como se, sei lá, 15 anos de cadeia fosse mudar a vida da criança que foi abusada. Não vai mudar.
Então, se nós queremos realmente resolver, melhorar nosso mundo, é tratando os problemas. O mundo está cheio de problemas mentais. Sim. Eu faço terapia toda sexta de manhã, eu lido com estupro, eu lido com esquartejamento, eu lido com crimes horrendos. E se eu não receber tratamento, eu posso me tornar um criminoso também, porque de tanto ver e achar que aquilo é normal, eu posso achar, tá um dia com a Sami num lugar, pegar uma faca, matar a Sami e falar, é de brincadeirinha o sangue, vai sair. Não é assim que criança faz? Porque acaba se tornando Pula comum, do telhado. né? A criança não pula do telhado achando que é o super-homem? Não tem mais Porque nenhuma ela emoção, perde, né? aquela noção assim entre realidade Sim. e ficção. Eu não assisto filme de terror de jeito nenhum, gente, porque eu falo assim, eu já assisto na minha vida profissional tanta desgraça, tanta coisa ruim que não me cabe. Eu falo, eu quero ver coisa boa, eu quero ver coisa linda. Então, vamos tratar os nossos encarcerados, vamos tratar as pessoas com problema para que elas não venham produzir mais problemas, que elas vão sair da cadeia. E aí eu quero que ela saia da cadeia tratada para não cometer mais os crimes que cometeu antes Ou para continuar. ou para continuar. Então, resumindo, né? A pedofilia, ela é um transtorno da preferência sexual. Só por ser portador desse transtorno, um indivíduo não pode ser criminalizado, né? Ele deve ser encaminhado para tratamento. Agora, no entanto, se esse portador dessa preferência sexual distorcida cometer algum ato, como a doutora falou, quer seja fotografias, armazenar, enfim, ou mandar, enviar qualquer tipo, está cometendo um crime. Aí sim ele será punido. E agora eu gostaria da opinião da Sami. Filha, você ouvindo tudo isso, com o olho arregalado, chocada, Matei ela. né? Como você tem 19 anos já, né? Então já tem uma boa experiência de vida, né? Como que você absorve, o que mais te chama atenção nisso tudo e que pergunta que tu gostaria de fazer e para quem? Bom, a gente se choca de começo, que todo mundo acostumado a pensar que ninguém nunca tinha me explicado, em todos esses meus 19 anos, que pedofilia é um transtorno e que o crime é só O ato em o si, ato né? em si. E aí isso me chocou bastante. E uma pergunta que eu tenho para fazer para você, Para mim, tá. claro, Cuidado, mas põe de castigo depois, não, brincadeira. durante a gravação não, então tá tudo certo. Tá. Em casa a gente conversa. A pedofilia é um transtorno. Sim. Tem alguma coisa, um fator desencadeante na infância da pessoa que pode vir a ela se tornar um pedófilo? Com certeza. Não existe pedofilia sem uma causa emocional. Todo pedófilo foi abusado ou molestado de alguma forma na infância. Todo, sem exceção. É a primeira característica em comum de todo ou abusador ou até mesmo do portador, né, desse transtorno. O que vai fazer a diferença no indivíduo é aquilo que a gente comenta sempre aqui, né? Nós temos livre-arbítrio. A gente tem pessoas que nascem na favela e decide não se tornar um criminoso, mesmo o pai estando preso, a mãe estando presa, ele nasce na favela e fala: eu vou construir uma história de vida diferente. Ele vai lá, passa para Harvard, como a gente viu algumas histórias, né? Eu venci. Ele vai lá e vence e se supera. E outros nascem lá e decidem colocar a roupa da vítima. Eu nasci na favela, pobre de mim, coitado de mim. Assim como algumas pessoas nascem num palácio e decidem se tornar um príncipe. E outras nascem no palácio e decidem descer o morro, se enfiar nas drogas e acabar com a sua vida, né? Então, tudo é uma questão de escolha. O que nos limita é a nossa mente. Né? Eu, como mãe, você sabe disso, estou sempre falando isso para vocês. Você é bem diferente do teu irmão. Meu filho é todo quietinho, reservado, não gosta de arriscar. A minha filha já puxou mais a mim, mais vida louca, né? E eu sempre falo, incentivo, vai, conquista, nada pode te limitar, a não ser você mesmo. Os limites que nós conhecemos estão na nossa mente, inclusive os limites para você se tornar um criminoso ou não. Não é pelo fato de você ser um portador de pedofilia que você vai ser um criminoso. Eu até na live fiz um comentário, eu tenho certeza que você em casa vai se identificar com esse exemplo. Todos nós, em algum momento, já passamos na frente de um banco e pensamos, e depois, principalmente, de assistir La Casa de Papel.
Todo mundo pensou, se não fosse crime, ia ser legal assaltar. A gente ia querer participar, principalmente vendo a série, que é maravilhosa. A gente quer, só quando morre alguém, daí a gente já pensa, opa, morre, vai preso. Mas enquanto o bandido tá se dando bem, a gente quer ser criminoso Até também. torce pelo bandido, né? Claro, a gente torce, se identifica, tal, né? A gente quer fazer parte daquilo ali no nosso inconsciente. Mas eu devo ser presa por conta disso, porque eu pensei em ser como a Tóquio, né? Ou passo na frente, olho lá, tô numa dívida lascada, olho para o banco e penso, bah, se não fosse crime, né? Meu Deus, Já tão resolveu fácil. todos os meus Né? problemas. Eu trabalhei 14 anos em banco e uma vez Tava uns túnel embaixo da- inauguraram uma agência nova e eu trabalhava dentro do cofre porque minha sala ainda não estava pronta. Eu morria de medo porque não tinha câmera ainda. Eu falava, gente, se faltar aqui alguma coisa, eu tô dentro do cofre, literalmente, se sumisse um dinheiro dali, mas eu olhava e não nadou pensava, igual tio gente do Patinhas, céu, não? se eu fosse mau caráter, ninguém sabe que eu tô aqui dentro, não Botar tem dentro da câmera pra me Ah, eu já filmar. queria nadar igual o tio Patinhas, eu ia derramar o dinheiro todo Dá no chão e vontade, nadar. né? Dá vontade. Mas isso não me torna uma criminosa. Pensar a respeito não me torna uma criminosa. É o ato em si que vai me transformar num criminoso ou não. Mas e mesmo aquela pessoa que comete o ato deve procurar ajuda. Então, por isso que a gente vem colocando isso aqui, né? Não vamos olhar com olhos julgadores, porque é muito fácil. A gente, como mãe, né, Fer? Não tem. Eu tenho certeza absoluta que toda Não é fácil. mãe. Você também é mãe, né, Mari? Isso. Se alguém fizer alguma coisa com o filho teu, você vai, no mínimo, você vai querer matar. Depois a Eu gente vou pega querer gastar um meu bom réu advogado primário, né? para Vou nos querer Eu defender. gastar nem meu vou réu comentar primário, o que eu gostaria de fazer. né? Né? Senão você matar presa. pouco, A matar gente pouco. dá vontade de gastar o réu primário, Dá, né? dá, Quando dá, mexe dá. com o filho da gente. Dá. Que pergunta mais vocês querem fazer, meninas, para a doutora? Falando em réu primário, no caso do abusador, aumenta a penalidade se a pessoa tem réu primário ou não? Interfere? Diminui, no caso? Ali Isso. quando for fazer a avaliação, puxa todo o histórico da vida inteira da pessoa. Então, se você é adolescente, fica ligado, porque conta também a sua adolescência. Porque mas as pessoas 14 falam anos, que um réu sim, primário é, não, 14. não é Você faz. preso. No caso da pedofilia, o réu primário. Ele não é preso sem julgamento. Então, assim, ó, a pessoa, tá. para ela ser Então ele vai ser presa, punido. Ali não tem, não é responde a um vantagem. processo. Alguns casos, por exemplo, feminicídio, se foi pego em flagrante, ele pode passar o período todinho preso do processo. Alguns casos de estupro, quando se tem uma dúvida muito clara se aquilo aconteceu ou não, aí essa pessoa responde em liberdade, né? Que Entendi. é o correto, na realidade, que a pessoa responda em liberdade até que se prove que ela tem, Mas se não em se tiver provando, indícios suficiente. Se tem indícios, é muito claro, você vê muito claro o judiciário manter essa pessoa presa, se tem indícios, e se Independente ele do não réu for primário. se ele não for réu primário, principalmente, né? ainda é considerado um crime extremamente grave, né? Eu acho que sensibiliza a todos. E que continue Algumas assim. situações são complicadas. Um dos motivos, inclusive, que me levou a estudar a hipnose, a trabalhar com hipnose, doutora, foi quando eu atendi uma mãe que teve o seu bebê de 6 meses, perdão, estuprada pelo filho da babá. E aí ela veio procurar ajuda. E que idade E aí eu tinha não esse tinha filho da babá? recurso, 14 anos. Aí, Adolescente. quando se trata de adolescente, a legislação vê de uma forma diferente. Sim. Criança tem uma forma de responder por esse crime e adolescente tem uma outra forma de responder por esse crime. No caso de adolescente maior de 12 anos de idade, ele pode ir para uma instituição, que não tem nada de diferente de um cárcere, tá? Sim, porque porque um não pode cárcere, sair, né? é muito parecido com um cárcere normal. Inclusive, uma vez eu levei meus filhos para conhecerem um lugar que eu falei, ó, Tratamento de fica choque. atento Eu que também o sou mãe tratamento não assim, é tá? VIP. Também sou mãe assim, né? sou O tratamento tratamento de não é choque. VIP. E os jovens hoje, os jovens, as crianças e os adolescentes, eles são muito abusados com os pais, né? A gente vê uma perda de autoridade muito grande, porque parece que os pais viraram refém do ECA, mas os pais precisam ler o ECA para os filhos. Com certeza. Porque, assim, se os filhos desobedecem aos pais e os pais perdem o controle desses filhos, o próprio conselho tutelar, ele pode pegar essa criança, retirar desse pai e dessa mãe que perdeu o controle, e essa criança passa a ser institucionalizada, né? Então, assim, existe uma via de duas mãos ali. Então, precisa falar bastante com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, que não é só mamãe e papai não pode nada.
Mamãe É. e papai pode corrigir, sim. E né? E os essa, filhos essa devem respeito. paciente, inclusive, doutora, ela não havia feito queixa, né, até então, porque se tratava de um adolescente. Aí eu passei as instruções para ela, ela buscou, fez todo o encaminhamento. Esse menino adolescente começou a receber acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e espero eu que realmente ele se cure e não vá levar isso adiante. E esse é o caminho correto, porque provavelmente esse adolescente sofreu abuso sexual. Sim, com certeza absoluta, com certeza absoluta, né? Gente, o nosso tempo aqui passa voando, né? Fer, mais alguma pergunta? Não. Um Ai, gente, comentário? a gente nem falou do golpe das novinhas, né? Faz tempo que eu tô com vontade de falar sobre isso. Gente, adulto também sofre, tá? Ah, então vá lá, Porque o que doutora. acontece? Manda um alerta aí. O golpe da novinha, ele é antigo já. O cara ou a mulher tá lá no Facebook. Normalmente acontece no Facebook, gente, Ah, mas os golpistas acontece do no amor? Instagram também. Não, o golpe da novinha ou do É? novinho. Você por tá fora. falando com alguém e aí, assim, você olha nas Não é da fotos, minha você fala época, assim, não. é maior de idade, né? E aí você tá falando, troca, aí começa a trocar fotos, e aí de repente você recebe uma mensagem que você está falando com alguém menor de idade. Ah, sim. E que aí O Béio você foi Cardoso. denunciar. Nós temos um episódio aqui que a gente trouxe o Béio Cardoso, que é doutor em comunicação, e ele falou sobre esse golpe. A gente tem, inclusive, o vídeo aí, procurem no canal, o vídeo com o Béio Cardoso, falando a respeito disso. A chantagem depois é pesada em cima disso, e a É gente extorsão, tem que... né? É crime de É crime de extorsão. E se você foi vítima disso, procure a doutora Marilane, que é especialista nisso, vai te defender e bem. Aí, assim, quando já aconteceu com clientes, já aconteceu com colegas também, né? Deles mandarem para mim desesperado. Eu tava falando com a menina no celular e agora a família dela tá me pedindo 50 mil reais, Meu 30 Deus. mil reais, 100 mil reais. Aí mandam uma cartinha sem vergonha, como se fosse um acordo feito na delegacia, com o nome das partes e mandando fazer o Pix para essa pessoa, né? Meu Deus. Então, assim, muito cuidado para não cair cair em nesse golpes. golpe da novinha, o golpe do novinho, né, que a gente chama. Uhum. Ficar atento. O ideal é que você se relacione com pessoas reais. E se estiver na rede virtual, primeiro converse bastante com essa pessoa, combine um encontro em lugar público, porque Sim. existem os golpes também virtuais que você vai se Sim. encontrar com a pessoa e a pessoa te pega seu cartão de crédito, seu carro, leva tudo e você fica sem nada. Então, encontros virtuais primeiro em lugar público. Ok. Bom, mais alguma pergunta, Sami? Tenho duas colocações. Faça. A primeira é o livro da Nani Costa, né? Ah, é verdade. Eu tô sempre recomendando aqui, vou mais uma vez recomendar. Pena que eu não estou com ele aqui, mas Não Toque no Meu Corpinho. É um livro didático. A Nani Costa, ela é neuropsicopedagoga, especialista em sexualidade infantil, e ela passou por esse problema também na infância. Ela conta a história dela e quando ela se tornou pedagoga, ela decidiu fazer um livro para que as crianças pudessem ler e se instruir, né, e aprenderem a se defender. Muitas vezes, para o pai, para a mãe, é difícil abordar esse assunto com a criança. Então, é um livro infantil, bem lúdico, que a criança vai ler, vai entender a história, e é bem interessante. Aí o pai e a mãe podem abordar de uma maneira mais lúdica, na linguagem da criança. Então, Não Toque no Meu Corpinho, tem à venda nas livrarias aqui em Blumenau, ou procurem terapeuta Nani Costa, mandem no nosso Instagram também, que a gente manda o link para vocês. Segunda E a colocação? segunda, agora eu vou falar como filha. Tá. Uma coisa que me impediu de não ter sido uma pessoa abusada foi você, desde pequenininha, mesmo eu sabendo que agora é um assunto muito desconfortável com você, você tomou coragem para depois não gerar uma coisa pior, que me impediu muitas vezes de cair nesse tipo de coisa. Às vezes pode chocar, né? A mãe pensa, para a mãe não é confortável, com uma criança pequena você abordar esse assunto, mas é extremamente necessário, porque é dessa forma que a gente vai instruir as crianças, e mesmo assim a gente nunca é 100%, né? Mas eles tendo essa instrução desde pequenininho, eles vão saber pelo menos chegar para você e contar. Agora, se você tratar como um tabu, um assunto que não se fala, não se toca no assunto, quando alguém tocar indevidamente, a criança sente uma energia diferente e ela não vai chegar e não vai no pai e na mãe e não vai comunicar o que aconteceu. Então, para que isso não aconteça, né, é necessário comunicação, pai e mãe conversem com os seus filhos, né, instruam, e vamos parar de ter tanto preconceito em relação a isso,
né? Parar de taxar tanto, porque criminalizando tanto dessa forma, a gente está impedindo quem quer mudar, quem quer talvez buscar um tratamento, de ir atrás desses tratamentos. Então prestem bem atenção. Quando vocês olharem uma fake news, vão a fundo, saber de verdade o que é. Tá lá, coloquem pedofilia, qual é o CID da pedofilia? Joguem no Google, vai aparecer lá para vocês. CID 10, F65. Vocês já vão entender. Não existe, estão transformando numa briga política algo que é muito sério e né? que afeta diretamente as nossas famílias e os nossos filhos. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, apesar de pesado e polêmico, né? Isso mas que a gente não fala nem 1%. Não, tem muito assunto. mais, né? Tem muito mais, mas a gente vai abordando conforme também a curiosidade e a necessidade de vocês. Coloquem os comentários, o pessoal sempre costuma mandar alguns comentários, nem todos bons e positivos, mas o que importa é que a maioria do pessoal gosta, e a gente está aberto tanto para os elogios quanto para as críticas, são todos lidos e muito bem-vindos, né? Mandem perguntas também para mim, para as meninas, para a doutora Marilane, que vai estar sempre aqui nos auxiliando. E deem uma olhadinha também nas redes sociais da doutora, é doutora Marilane Ribeiro, Marilane Ribeiro, isso. E também tem o projeto que a doutora coordena, que é o OAB por Elas. É um projeto voltado para trazer direitos, né, que já são conquistados pelas mulheres, mas para trazer essa informação. Inclusive, essa semana eu tinha uma pessoa que procurou meu projeto de uma outra cidade, precisava de uma orientação. Encaminhei para a doutora, na mesma hora ela fez todo o meio de campo ali, auxiliou uma pessoa que nem é da nossa cidade. Então, se você precisa, não fique aí sofrendo violência, abuso de qualquer espécie. Procure a informação. Eu acho que ainda é o principal tesouro que a gente pode ter. Se ninguém te der a informação, fala com a gente que a gente dá, né, Fer? É verdade. O máximo que a gente talvez não possa te auxiliar diretamente, mas a gente vai te encaminhar para alguém que possa. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Encaminhe esse podcast aqui. Talvez você não queira abordar o assunto diretamente com seu filho, manda o podcast, pede para ele assistir e conversa depois. Pergunta o que eles acharam a respeito disso. A Fer faz muito isso. Eu faço. A gente estava viajando, eu lembro muito disso, ela pegava uma matéria e mandava para os filhos. Assistam isso aqui, quando eu voltar nós vamos conversar a respeito. Então a criança já vem conversar com você com um ponto de vista formado e aí você vai conseguir orientá-lo de melhor maneira, enfim. Eu acho isso bem importante, né, Fer? E é um assunto muito necessário, né? A gente tem que, não adianta jogar sujeira embaixo do tapete, a gente tem que falar a respeito. Gente, beijo para vocês, muito obrigada. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Nossa, a gente está quase chegando a 100 mil visualizações, a gente está bem feliz toda semana aí. O nosso podcast ali sobre mulheres deu 2.000 visualizações em questão de uma semana e pouquinho. Até nós vamos ter uma segunda edição, já na sequência vamos gravá-lo, porque o tema foi bem top. E espero que esse aqui também renda tantas visualizações quanto, porque é um tema extremamente relevante, né, doutora? É verdade. Obrigada, gente. Beijos e até o próximo episódio. Obrigada, tchau.